Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na Unicristo, nosso terceiro ano que o Iberojur, em cooperação com o Programa de Pós-Graduação, Instituto Centro em Direito, colabora com a Unicristo, o PPGD, e também com a Faculdade de Direito, que para nós é uma alegria grande. Eu sou o Fábio Veiga, sou professor em Portugal, presidente do Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, o Iberojur, um instituto que está localizado na cidade do Porto, em Portugal, mas que tem abrangência em toda a Europa, especialmente Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, Polônia e França, que são os países que nós mais cooperamos. No entanto, também já fomos a participar em projetos na Romênia, na Hungria, e alguns outros projetos que estão em andamento em países, entre os 27 países da União Europeia. O nosso propósito, né, de cooperar tem como característica principal a divulgação da ciência científica, da ciência jurídica, nesse espaço ibero-americano e europeu. Tinha começado antes só com Portugal e com a Espanha. No entanto, abriu-se, né, a outros países, porque a partir do bloco econômico europeu nós conseguimos entrar automaticamente nos 27 países. Por isso que esse evento também é muito importante aqui na Unicristo, para a divulgação, né, da pesquisa realizada aqui no Brasil e também com os colegas que vêm do exterior. Durante esses 2 dias de evento, tanto no painel que nós estamos agora, painel 3, como nos demais painéis, são 6 painéis que nós vamos ter durante o dia de hoje, dia 19 de agosto, e, amanhã, e pela noite vamos ter conferências plenárias de professores que vieram da Polônia, né, que são também parceiros do Iberojur. Então, eu queria parabenizar, antes de nada, os autores dos trabalhos aprovados, que estão aqui, que eu vou citar os seus nomes, logo depois nós vamos passar a palavra: Paulo Bernardes Mendonça, professora Vera Lúcia Viegas Liquidato, a Yandara Maria Lima Sena, Suelen Mesquita e Antônio Santos de Abreu, José Diego Martins de Oliveira e Silva e Pedro Catunda Benedito Cardoso. Então, nós temos 5 trabalhos, que em média são 10 minutos, que nós concedemos sempre o tempo para os autores. E o tempo que sobra, nós depois podemos debater, fazer perguntas, e nós temos tempo suficiente para falar neste painel, que é o painel número 3, chamado Jurisdição Constitucional e Acesso ao Desenvolvimento, né? Que encaixa também com os temas dos mestrados e doutorados que estão aqui na região da capital do Ceará, de Fortaleza. Então, para começar, vocês podem falar de pé ou sentado, né? Se quiserem falar sentado, colocar uma cadeira aqui, mas se quem quiser falar de pé, como é o costume local, podem falar de pé. Eu quero convidar o Paulo Bernardo Zonário de Mendonça, que está online, para fazer a sua apresentação. Ele é da Universidade Católica de Brasília, Distrito Federal, e escolheu um tema que se chama Empresas Estatais e a Contratação de Consultoria: Limites Constitucionais e Legais à Transposição do Modelo de Shortlist do Banco Mundial. Bem-vindo, Paulo Bernardes. Professor Fábio, do Joia? Tudo Boa bem? tarde, Boa tudo tarde. bem? Boa tarde, cumprimento o professor Fábio, cumprimento a todos os participantes. Agradecer pela oportunidade de contribuir mais uma vez com o Iberojur. E estamos aqui em Brasília e vamos mais uma vez participar do painel. Professor, o tempo o senhor controla aí ou eu controlo aqui? O senhor pode controlar aí, mas eu também controlo aqui. Quando chegar no tempo, eu aviso quando faltaram 1 ou 2 minutos. Bárbaro. Pois bem, professor, nós vamos falar de maneira geral. Posso começar? Vamos falar de maneira geral sobre... Pode começar, está contando o tempo. Perfeito. Vamos falar de maneira geral sobre contratações públicas. A adoção pelas empresas estatais do modelo de contratação que o Banco Mundial se utiliza. O Banco Mundial se utiliza da long list e da short list. E nós vamos fazer uma análise da perspectiva constitucional e legal da adoção desse modelo da short list pelas empresas estatais que utilizam a Lei 13.303. O panorama das contratações públicas atualmente, ele está para a administração direta, pela 14.133, e pelas empresas estatais, pela 13.303 de 2016. Antes a gente tinha a Lei 8.666 de 93, que surgiu num cenário de corrupção, onde a gente tinha os anões do orçamento, Zélia Cardoso de Mello como a nossa ministra então da Economia,
Então, a 8666 de 93 ela surge num cenário de corrupção. Ela é substituída depois agora pela Lei 14.133 de 2021, só que para as empresas estatais a gente utiliza a Lei 13.303, a 13.303 de 2016. Ela tem um outro contexto. Ela já surge num contexto negocial, um contexto de sustentabilidade, um contexto de gestão, um contexto de governança. E aí nós passamos aos slides que eu vou trazer aqui para apresentar aos senhores. Vou tentar compartilhar a minha tela. Não sei se vocês estão vendo a minha tela. Aí. Tá abrindo a tela. Acho que vai. Agora estou vendo a tua tela, isso sim, mas não os slides. Agora sim. Perfeito. Deixa eu só maximizar. Então, nós vamos lá. Empresas estatais e a shortlist. Os limites constitucionais e legais para a transposição do modelo do Banco Mundial para o regime de contratação das estatais brasileiras. Eu sou o Paulo Bernardi, sou egresso do mestrado da Universidade Católica. Atualmente estou fazendo doutorado na Universidade de Brasília e trabalho com contratação pública já tem uns anos e sou professor da Escola Nacional de Administração Pública aqui em Brasília. O percurso do ensaio ele tem 6 movimentos. Então, a shortlist ela é tida como um modelo eficiente, um modelo que simplifica a contratação pelo sistema do Banco Mundial. E nós seguimos 6 passos. A justificativa é que a eficiência da shortlist não justifica por si só a adoção no sistema da 13.303. Nós vamos ver que, após nós termos uma qualificação das empresas, a shortlist reduz esse número para 5 ou 8 participantes. E essa ideia não é admitida pela Constituição e pela Lei 13.303. 3 institutos que não podem ser confundidos: a long list, a pré-qualificação e a short list. A long list, nós temos uma relação ampla de interessados. Isso é feito no estudo técnico preliminar, quando estamos elaborando o termo de referência. Então, a gente mapeia o mercado e a gente tem uma long list. Com a pré-qualificação, as empresas que atendem critérios objetivos passam a formar parte de uma lista maior de empresas que, por requisitos objetivos de capacidade, atendem ao fornecimento do serviço, ao fornecimento do produto. Essa pré-qualificação ela tem que ser pública e permanente, como fala a lei, e a shortlist que o Banco Mundial utiliza limita as qualificadas a 5 ou 8 empresas que recebem a request for proposal. A diferença é justamente que a shortlist escolhe um subconjunto dentro das pré-qualificadas. No Banco Mundial, esse procedimento faz todo sentido, porque ele integra um procedimento maior. Nós temos o request of interest, a manifestação de interesse, a análise da capacidade. E da análise da capacidade já pontuada, nós pegamos 5 a 8 empresas e, dentre elas, nós fazemos o request for proposal. Para o Banco Mundial, isso faz sentido. Ele pertence a um sistema, a um processo de seleção do fornecedor. Na lei das estatais, a 13.303, que tem um regime jurídico diferenciado para as empresas públicas, diferente da administração direta, nós não poderíamos fazer essa redução das qualificadas. O TCU fala da aplicação da 14.133 às estatais, e ele afastou a aplicação da lei que você faz seleção de fornecedor na administração direta para as empresas estatais. Dentro das estatais, de cada estatal brasileira, nós temos os regulamentos internos de ações e contratos, que não vão criar novos procedimentos, apenas vão detalhar o que a 13.303 já faz. Observe que nós temos a Constituição trazendo os princípios que são aplicáveis à seleção do fornecedor. Nós temos o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3, que traz os princípios da administração pública aplicáveis também à seleção de fornecedor nas estatais. Nos artigos 31, 40 e 64 da 13.303, nós temos a competitividade e o julgamento objetivo. Nós temos a necessidade do regulamento interno compatível com a lei 13.303. E nós temos a previsão de uma pré-qualificação aberta, pública e permanente. Esse é o nosso regime doméstico. A lei para as estatais, a Constituição, e para a administração direta, a 14.133. O problema jurídico justamente nasce no segundo corte, que é feito pela shortlist no Banco Mundial. As contratações do Banco Mundial eles acrescentam uma segunda eliminação de 3 a 5 fornecedores. Utilizam critérios objetivos? Sim. O problema é
a autorização desse corte não está prevista na legislação brasileira. Existe o corte de suficiência, lógico, previsto para todos aqueles que atendem, os aptos e os inaptos, mas convidar apenas um número determinado de fornecedores, isso não tem previsão no nosso arcabouço normativo. O regulamento das estatais, que está previsto na lei, ele detalha o procedimento licitatório, detalha nuances de governança, detalha nuances de gestão, mas ele não pode criar uma nova modalidade tipo a shortlist. Nós temos Request for Proposal no RIUC, no regulamento do Banco do Brasil, mas ele não cria uma shortlist. Os regulamentos internos de licitações e contratos têm que ser compatíveis com a 13303, tem que prever condições de igualdade entre todos os fornecedores, tem que atrair uma competitividade para o certame e fazer com que haja a contratação da proposta mais vantajosa. O que o Banco Mundial faz de reduzir o número de fornecedores não necessariamente significa que vai ter uma proposta mais vantajosa. Talvez o contrário. O número menor de fornecedor diminui o trabalho da comissão de licitação, diminui o trabalho da estatal. Porém, contratações de grande vulto, como a Telebrás fazia, como a Valec faz, talvez uma lista menor não signifique uma proposta mais vantajosa. O critério objetivo não vai substituir uma base legal. Já no financiamento internacional, se poderia cogitar a possibilidade de se utilizar uma shortlist. A 14133 traz essa regra expressa, quando ela admite que, dependendo do financiador do projeto, possa ser utilizada a regra do financiamento internacional. Por isso, muitas vezes, nós vemos ministérios, feito o Ministério das Cidades, o Ministério da Educação, fazendo contratação pelo Banco Mundial e utilizando as regras do Banco Mundial. E não teria problema algum, porque a 14133 prevê isso. Só que a própria 14133 afasta a aplicação às estatais. O próprio TCU, como nós vimos, afasta a aplicação da 14133 às estatais. Isso seria uma outra discussão, seria possível utilizar as normas do Banco Mundial, as normas do financiador, quando o recurso fosse externo. Mas nesse ponto aí, dependeria de um parecer jurídico favorável que analisasse justamente as regras do Banco Mundial em compatibilidade com a Constituição Federal. Qual a solução que poderia ser admitida? Pré-qualificar, admitir todos aqueles que foram aptos e ali sim avaliar a qualidade, que seria a melhor técnica ou técnica e preço daqueles que estão habilitados, daqueles que estão aptos no primeiro momento. Então, a qualidade deve ser medida na disputa e não presumida a partir de um número de 5, 3 ou 8. De repente, a nona traria uma proposta muito mais vantajosa. E essa seria a solução mais segura. Seria avaliar a qualidade de todos aqueles que estão aptos a partir de critérios objetivos, como talvez é feito hoje no pregão eletrônico de maneira inversa. O que a nossa tese central, portanto, é que a shortlist ela não é ilícita por natureza. O grande problema da shortlist é inseri-la num regime de contratação das estatais, prejudicando a competitividade, prejudicando a contratação mais vantajosa para a administração e transplantá-la para esse regime sem essa compatibilidade normativa. Nas estatais, a qualificação que a gente faz não pode ser reduzida pela shortlist, a exemplo do que o Banco Mundial faz, embora lá seja sinônimo de eficiência, talvez isso não se traduza como eficiência para o sistema que nós temos amparado na Constituição Federal. Então, essa é a nossa análise, e aí eu abro para os senhores fazerem as considerações que acharem necessárias e, eventualmente, contribuírem com o tema. Obrigado, professor. Obrigado, Paulo. Muito bem, tema importante aí também no direito e os limites constitucionais, importante para o painel. Mais adiante vamos dar espaço para o debate. Nós só não conseguimos ver a tua apresentação porque não apareceu no PowerPoint aqui nosso, na tela, mas não sei se você... Que pena. Mas conseguimos acompanhar bem a apresentação. Obrigado. Vou chamar agora a professora Vera Lúcia Viegas Liquidato, que está aqui presente na sala, e é uma colega, amiga de muito tempo já, né, dentro dos nossos projetos. Ela vem de São Paulo, ela é coordenadora também de um grupo de pesquisa no Iberojur, de Direito Internacional. Já faz muito tempo que ela coordena esse projeto, com vários estudantes do Brasil, de Portugal, de Espanha. Bem, escolheu um tema importante também para falar aqui para nós sobre a transformação digital do direito internacional privado.
e a circulação internacional de documentos públicos e a reinterpretação da territorialidade. Tem um passador, acho. Deixa eu ver se eu... Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou a professora Vera Lúcia Viegas Liquidato. O tema que eu trago aqui para vocês é um tema muito importante, está dentro da área do direito internacional privado, é um tema que diz respeito a como o direito internacional privado ele tem se reinventado. Como é que o direito internacional privado tem feito frente aos desafios da contemporaneidade? E por que isso? Porque o direito internacional privado ele é muito centrado na territorialidade. Será que se eu abrir em PowerPoint funciona isso? Eu abri no PDF. PDF. Então, como eu estava dizendo a vocês, esse tema é um tema dentro da área do direito internacional privado. A circulação internacional de documentos públicos é a reinterpretação da territorialidade. O que eu estou chamando de territorialidade? Como vocês bem sabem, o direito internacional privado ele serve para identificar o direito que vai reger uma relação jurídica plurilocalizada. Então, a brasileira que casa com um francês em Paris, 3 anos depois o casamento não dá certo, ela volta para o Brasil, ela quer se divorciar. O direito internacional privado serve para isso, para identificar o direito que vai reger aquele divórcio. Porque existem regras brasileiras de divórcio e regras francesas de divórcio. O direito internacional privado é para isso. E ele está muito centrado na territorialidade, muito centrado na territorialidade. Ele precisa saber onde está a pessoa, onde está o bem, onde ocorreu o ato, onde foi celebrado o contrato, onde foi constituído o documento. Então, o contrato, por exemplo, o critério brasileiro, ele é regido pelo local onde ele foi assinado. É esse o direito que vai reger o contrato. Mas e um contrato eletrônico? Como o direito internacional privado tem resolvido essas questões? Você tem que clicar na tela. Como é que o direito internacional privado, o mundo mudou, existem contratos eletrônicos, plataformas digitais, criptoativos, blockchain, dados pessoais, documentos eletrônicos e assim por diante. Onde estão as relações jurídicas no mundo digital? Então, esse é um grande desafio para o direito internacional privado. Como é que o direito internacional privado responde a essas transformações? Ele vai abandonar os seus institutos clássicos? Ele vai romper com a territorialidade?
ele vai criar necessariamente novos instrumentos jurídicos, ou ele é capaz de reinterpretar e adaptar os instrumentos existentes? O que eu trago aqui para responder essas questões são os documentos públicos. Então, o diploma, um brasileiro que se formou no Brasil e ele quer estudar no exterior. Esse diploma brasileiro, emitido por uma universidade aqui no Brasil, como fazer com que esse diploma brasileiro produza efeitos na França? Porque esse estudante quer fazer um mestrado na França. Como fazer um documento circular internacionalmente? Qual é a solução tradicional? A solução tradicional é a chamada legalização ou consularização do documento. E vocês vão perceber que desde 2016, no Brasil não é mais assim. Desde 2016, vocês vão ver por quê. Infelizmente, em vários manuais de direito civil, quando o autor trata de casamentos de brasileiros no exterior, o autor menciona a necessidade da consularização do documento. E isso que eu trago aqui para vocês não é recente, há 10 anos já não precisa mais disso. E vamos ver por quê e como é que isso funciona. Então, é um procedimento burocrático, moroso e oneroso. Então, você tem que ir até o consulado da França, você tem que pagar a custa, você tem que traduzir para o francês o seu diploma, ele vai receber uma série de carimbos, é um procedimento caro, e ele vai produzir efeitos apenas na França. Então, aqui, essa legalização, ela envolve várias etapas. Precisa passar pelo registro civil, tem que passar em alguns países pelo Ministério da Justiça, depois pelo Ministério das Relações Exteriores, e assim vai. Existe um documento chamado Manual da Apostila da Haia, que traz um exemplo aqui, que são necessárias 5 etapas para que um documento produza efeitos num país determinado. E o exemplo prático que eu estou trazendo é esse estudante brasileiro que vai fazer mestrado na França. Se depois ele passa no doutorado na Itália para fazer um doutorado lá, ele vai ter que fazer tudo de novo. Ir no consulado da Itália, aqui no Brasil, consularizar o seu documento de graduação. Então, imagina todo o ônus e a morosidade de tudo isso. E essa convenção da Apostila da Haia, que é um tratado, que o Brasil aderiu a esse tratado de 2016, simplificou a circulação internacional dos documentos. Então, basta o apostilamento desse documento. Existem alguns cartórios em específico no Brasil, dá para consultar na sua cidade qual é o cartório que está habilitado a apostilar um documento. E esse documento apostilado, ele vai produzir efeitos em todos os estados que fazem parte dessa convenção da Apostila da Haia. Então, aqui, desde 2016, o Brasil aderiu. Aqui é um modelo de apostilamento de um documento. Então, você precisa fazer com que a certidão de nascimento de uma criança produza efeitos em Portugal, porque você está naturalizando aquela criança, ela vai adquirir a segunda nacionalidade. Pelo amor de Deus, não falem cidadania italiana, é nacionalidade. Pelo amor de Deus, vocês estão aqui hoje, então vocês já aprenderam, vocês nunca mais vão errar. A gente fala naturalização e não cidadania, são coisas completamente diferentes. Hoje, são 129 estados que fazem parte dessa convenção da Apostila da Haia. Então, veja que magnífico, você apostila o documento e ele vai produzir efeitos em nada mais, nada menos do que 129 estados. E temos uma questão, essa convenção de 1961, então ela foi forjada e constituída por um mundo completamente analógico, documentos em papel, assinaturas manuscritas, selos e carimbos aqui. E o mundo mudou. Então, como é que a gente pode fazer a convenção funcionar no século XXI? Então, olha ali a máquina fotográfica, olha aqui o computador hoje. Como que o direito nacional privado conseguiu fazer isso? Ele alterou o texto da convenção? Foi necessário negociar um novo tratado? Porque o mundo agora é digital, não é mais analógico? A resposta é não. Essa convenção, ela se mostrou capaz de incorporar as novas tecnologias sem alteração do seu texto. Como é que isso foi possível?
o direito internacional privado, reinterpretando e adaptando os seus próprios institutos. Então, veja aqui o camaleão. O camaleão, ele vai se adaptando, ele muda até, ele está num outro tipo de folhagem, ele muda a sua pele. Então, há necessidade aqui de reinterpretar e adaptar os institutos clássicos do direito internacional privado. Foi criado em 2006 o programa da apostila eletrônica, e isso está também incorporado no ordenamento brasileiro. No Brasil também é possível o apostilamento eletrônico de um documento. Foi lançado aqui 2 componentes do chamado e-app, o e-apostile e o e-register, apostila emitida em formato eletrônico e possibilidade de registro eletrônico das apostilas emitidas, possibilidade de conferir online a autenticidade da apostila, verificação online, emissão eletrônica mais verificação eletrônica. Então, tudo isso hoje se torna realidade. O Brasil faz parte desse apostilamento digital. E o que foi que mudou? Mudou o suporte do papel. Era papel, agora é eletrônico. A emissão da apostila física para a e-apostila. Tudo isso mudou. A verificação do registro tradicional ao meio eletrônico. E o que permaneceu? Permaneceu a Convenção de 61, a sua estrutura normativa, os requisitos jurídicos da apostila e os seus efeitos internacionais. Então, a transformação tecnológica não exigiu a ruptura com o instituto existente. Isso é formidável, essa capacidade de direito internacional privado de se reinventar. E a territorialidade? Ela não desapareceu. O documento continua vinculado a um estado de origem, que é o estado emissor desse documento. A apostila continua sendo emitida por uma autoridade competente designada pelo Estado. Então, é o Brasil que determina quais são os cartórios que estão autorizados a apostilar um documento. O documento continua destinado a produzir efeitos em outro estado. É para isso que ele é feito hoje, é para isso que ele é emitido, justamente para produzir efeitos nesses 129 estados. O que se altera é a forma pela qual a territorialidade opera no direito internacional privado. Então, o direito internacional privado é capaz de se reinventar. A territorialidade não desaparece, nem precisa desaparecer. Os institutos clássicos permanecem, novas tecnologias exigem a sua reinterpretação. A Convenção concebida em 61 continua a responder às necessidades do mundo digital. Não se trata de abandonar a territorialidade, mas de integrá-la à nova realidade. A inovação tecnológica reforça a finalidade do Instituto. Então, o Instituto ele está reforçado, ao invés de precisar ser abandonado. Então, a gente vai do apostilamento para o apostilamento eletrônico. Então, a transformação digital não elimina a territorialidade, ela obriga o direito internacional privado a reinterpretá-la. Então, a convenção, ela consegue fazer isso, adaptada à realidade digital, sem necessário alterar uma única disposição do seu texto. Então, aqui é a máxima ideia central desta palestra. A conclusão é a capacidade de reinterpretar seus próprios institutos. O direito internacional privado encontra os instrumentos para responder às transformações da sociedade contemporânea. Sintetizando, a gente tem aqui o direito internacional privado, temos os institutos clássicos, temos as alterações do substrato social, a realidade social hoje é outra, o mundo é outro. A absorção pelo arcabouço normativo de direito internacional privado, o direito internacional privado ele consegue absorver essas mudanças do substrato social e consegue oferecer uma solução normativa eficiente. É isso que o direito internacional privado consegue fazer, e aqui eu agradeço. Eu deixo aqui o meu e-mail, estou à disposição de todos para qualquer dúvida ao final. Espero que eu tenha conseguido trazer algumas ideias para a reflexão de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Vera. Muito bem, já vamos passar para o próximo, só estou aqui organizando. Okay. Convido agora, então, a Yandara Maria de Lima Sena, que fez, né, um artigo, e está elaborando um artigo em cooperação com a Suelen Nunes Mesquita e Antônio Ricardo Santos Abreu. Ambos, os 3 autores, penso que são todos aqui da Unicristo, escolheram um tema chamado litigância predatória nos pedidos de recuperação judicial no Brasil.
o uso abusivo do Instituto como mecanismo de blindagem patrimonial. Bem-vinda, Yandara. Quer usar o PowerPoint, né? Já sabe o tema? Ok. Cai alguma coisa aqui? Não, Tá, eu acho que tá escrito como cópia. Recuperação judicial. Isso, são iguais. Ah, sim. Ah, sim. Saber se funciona para o Ele não é PowerPoint. Oi? É PowerPoint ou é PDF? É PDF. Assim. Alguém sabe uma forma de apresentação PDF? Existe uma forma que passa a página inteira, né? Sim. Se você usa essa forma. Sim, ela cheia. Pois é. Do lado do meio da separação, cada vez eu acho que fala por aí. Eu acho que é essa primeira. Não, pera. Eu acredito que seja essa primeira. Fica assim. Ele não fica página por página. F5, não tem uma função dessas que vai direto. Deixa eu interromper aqui. Aqui está dentro do né? Ele está assim. Eu sempre uso o PowerPoint normal. É mais bonito esteticamente o PDF. Você já fez isso antes? Não, não sei se É uma boa lição. Coloque esse aqui lá em cima desse fio. Eu vou deixar como professor, né? Eu gosto de falar sempre. Usem PowerPoint normal, que nunca tem erro. O PDF, todo lugar que eu vou, sempre dá erro. O PowerPoint é Microsoft, então, ele é adaptado à Microsoft. Né? Sim. Não tem erro. Mas bem, eu posso ir passando para você. Tá, muito obrigada. Eu vou sair agora também nós não temos tempo. Temos que ir avançando. Então, eu passo para você. Pode se apresentar, então, e o seu tema. Tá certo. Eu gostaria, primeiramente, de saudar todos que estão aqui presentes, saudar o professor Fábio Veiga por presidir essa sala, e aos que estão assistindo online também. Minha mãe está presente e uma amiga minha também está. Eu gostaria de agradecê-las por estarem aqui me prestigiando. Eu me chamo Yandara Maria de Lima Sena, eu sou estudante de Direito do 9º semestre aqui na Unicristo, sou aluna aqui da casa, tenho muito orgulho de falar isso. E o tema que eu escolhi, ele foi fruto de um ano de iniciação científica que eu fiz com minha colega Sueli Nunes Mesquita, que não está presente, ela está na Espanha fazendo intercâmbio, e o professor Antônio Ricardo Santos de Abreu, que eu sou muito grata por ele ter aceitado fazer esse tema, apesar de não ser necessariamente a área que ele mais gosta, que é a parte de recuperação judicial. A litigância predatória veio como ideia dele, ele que escolheu esse tema, e a recuperação judicial veio de um interesse pessoal meu, porque é a área que eu mais amo no direito, é a área que eu trabalhei por mais de um ano. E é isso, o meu tema escolhido foi esse: a litigância predatória nos pedidos de recuperação judicial no Brasil, uso abusivo do Instituto como mecanismo de blindagem patrimonial. Pode passar novamente. Bem, na introdução, eu escolhi esse tema, resumidamente, para analisar a incidência da litigância predatória nos pedidos de recuperação judicial. Logo, logo eu vou explicar o que é a litigância predatória, o que é a recuperação judicial, mas eu gostaria de falar a importância desse tema, principalmente da litigância predatória, porque vem sendo um problema. Obrigada. Um problema que está acontecendo no judiciário brasileiro, e ele ganhou uma grande publicidade depois do julgamento do tema 1198 pelo STJ. E a recuperação judicial, por ser um meio de
contribuir para a preservação de empresas que estão em crise, de forma que elas conseguem se reerguer. Enquanto eu escrevi esse artigo, eu cheguei a pesquisar para ver se já havia estudos, pesquisas sobre isso, mas não tem. E a recuperação judicial é uma forma em que a litigância predatória pode ali incidir. Eita, eu acho que... é para baixo, eu acho. Bem, eu vou começar explicando o que é a litigância predatória. No momento, não existe um significado específico para isso. Existem várias interpretações, e de forma que neste trabalho eu escolhi uma delas. Ela ganhou publicidade através do julgamento do tema 1198 pelo STJ, e o contexto do julgamento foi marcado por uma grande quantidade de demandas em massas, em que muitas vezes advogados, eles entravam com várias ações iguais, idênticas, mudando apenas as partes e os endereços. E muitas delas, sem de fato, ter uma necessidade legítima, apenas realmente para fraudar algo ou para prejudicar alguém, uma parte. E, através desse tema, foi permitido que os magistrados peçam a emenda da petição inicial para que as partes expliquem o porquê que elas são de fato entrando com aquela ação e mostrem a legitimidade daquela ação, o interesse, enfim, mostrem que de fato teve uma lesão ou uma ameaça de lesão a direito. E, como eu falei, existem vários conceitos. No meu trabalho, eu falei de um outro, que litigância predatória é uma forma de prejudicar a outra parte. Por exemplo, eu tenho uma raiva de Joãozinho, por conta disso, vou entrar com ação contra Joãozinho apenas para vingar ele, não porque de fato eu preciso daquela ação, apenas como uma forma de vingança. E outro conceito, que foi o que eu utilizei nesse trabalho, foi o mesmo conceito que o CNJ falou, que eu vou ler aqui. O CNJ entende como litigância predatória o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e ou econômica do direito de acesso ao poder judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e acesso à justiça. Essa interpretação do CNJ foi posteriormente, vamos dizer assim, também compartilhada por uma civilista chamada Daniele Bermudes Lima, em que ela fala que a litigância predatória é o uso da ação com desvio de finalidade ou uso abusivo da ação. Eu entro com a ação, mas não de fato para alcançar aquilo ali que eu estou pedindo, mas por conta de alguma outra coisa que eu quero, digamos assim, alcançar. Espero que tenham entendido sobre a questão da litigância predatória, eu posso falar aqui mais um pouco. Mas entrando agora na recuperação judicial, que é minha paixão aqui dentro do direito, é um mecanismo que é regido pela Lei 11.101 de 2005 e posteriormente alterada pela Lei 14.112 de 2020, e que é um mecanismo que permite à empresa em crise a se reorganizar, renegociar suas dívidas em um ambiente propício a isso, que é no judiciário, onde vai haver uma fiscalização tanto do magistrado quanto dos credores, do administrador judicial, e de uma forma organizada, assim como qualquer processo pede, né? Seguindo o devido processo legal. O seu objetivo pode ser visto no artigo 47 da lei, que é justamente o primeiro artigo do título da recuperação judicial, que consiste em viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Esse instituto ele é estruturado por diversos princípios. Eu escolhi 2, mas tem mais, que foi o princípio da preservação da empresa, que ele é considerado o principal princípio, porque ele rege toda a interpretação da lei, que é sempre visando recuperar a empresa. Para quem não sabe, pode-se dizer que o direito falimentar daqui do Brasil iniciou lá em Roma, só que na época de Roma, buscavam, de todo modo, a falência. Às vezes, a figura do devedor era uma figura tão mal vista que esse devedor acabava sendo escravizado, talvez mesmo até morto, a fim de ter os credores vingados. Mas, graças a Deus, aqui no Brasil, hoje, nós temos uma visão de preservar essa empresa por conta da importância da empresa. Como diz no artigo 47, que também é conhecido por ser o artigo que fala sobre a preservação da empresa,
a empresa ela tem uma função social. Então, a existência de uma empresa não beneficia apenas a figura do empresário, dos sócios, mas beneficia uma coletividade, beneficia os trabalhadores, porque geram empregos, gera também pagamentos de tributos, para quem é aqui do Ceará e para quem não conhece, aqui temos uma cidade aqui pertinho de Fortaleza chamada Maracanaú. Essa cidade cresceu através, tipo assim, cresceu bastante, no caso, perdão, através como é que eu posso dizer, da parte, porque muitas empresas começaram a nascer lá, assim, gerando emprego, atraindo muitas pessoas para aquela cidade. Ajuda, querendo ou não, também a diminuição do crime, porque gera empregos, então, assim, muitas pessoas, ao invés de recorrerem ao crime, tem ali um emprego, sabe? Então, a preservação da empresa enxerga justamente isso, é importante da empresa para a sociedade. Contudo, esse princípio não é absoluto, não é simplesmente, estou em crise, eu como empresa vou aqui na recuperação judicial e vai ficar tudo bem. Não, não é qualquer empresa que pode se beneficiar da recuperação judicial. Por isso que existe o princípio da viabilidade econômica, que é um freio ao princípio da preservação da empresa. Esse princípio fala que apenas as empresas viáveis podem se beneficiar do Instituto da Recuperação Judicial. O Aldo Fávio Júnior, que é um doutrinador comercialista, ele fala que a recuperação judicial ela é feita para as empresas viáveis. As empresas inviáveis, as que não estão em crise, não têm mais chance de se reerguer, o melhor mecanismo para elas é justamente a falência. E lembrando que a falência deve sempre ser vista como assim, o último caso, realmente não está dando certo, vou para a falência. E porque, enfim, a recuperação judicial é um processo custoso, tanto para a sociedade quanto para os credores, e vocês vão logo entender a razão disso, inclusive, por conta do stay period. No âmbito desse trabalho, meu foco aqui não é simplesmente falar só de recuperação judicial, mas é falar de um dos efeitos do deferimento do processamento. O que é o deferimento do processamento? Eu entro com pedido de recuperação judicial, o juiz analisa aquele pedido, olha as documentações. Essa empresa tem a possibilidade de se reerguer, ela é uma empresa viável. Então, não é a falência, não é a falência o melhor mecanismo para ela, mas e sim a recuperação judicial. E a partir daquele momento, com o deferimento do processamento, inicia-se o stay period, que é um prazo inicialmente de 180 dias, mas que pode ser prorrogado por mais 180, apesar de que, como eu trabalhava na área, é possível ver que alguns stay periods que duram assim 3 anos, 2 anos, isso tudo visando realmente a preservação da empresa. E o que é o stay period? Está um pouquinho lento. Ele está previsto no artigo 6º da Lei 11.101, que consiste na suspensão das ações e execuções movidas em face do devedor pelo prazo de 180 dias, prorrogável por mais 180. Como consequência dessa suspensão, ficam impedidos atos de constrição e sobre o patrimônio da sociedade de recuperação. Vocês podem enxergar o stay period como um escudo, uma blindagem, a partir do momento que aquela empresa fala, olha, eu estou em crise, preciso da recuperação judicial. Imagina a situação de uma empresa grande em que tem vários credores que ela está devendo. Eles logo falariam, nossa, vou atrás do meu crédito, vou atrás daqueles 20 mil reais que essa empresa está me devendo. E é por isso que existe o stay period, que serve como um escudo de não, você não pode buscar satisfazer seu crédito aqui, porque imagina, cada credor, alguns com 100 mil de crédito, outros com 20 mil, de pouquinho em pouquinho, vão lapidando aquele patrimônio daquela empresa, e aquela empresa consequentemente, iria falir. Logo, não daria certo a preservação dela. Por isso que o stay period existe, justamente para viabilizar a preservação dessa empresa, até que chegue na fase da Assembleia Geral de Credores, que é quando, de fato, aquela empresa vai ter seu destino decidido, se de fato vai ser concedida a recuperação, ou ela pode vir a falir também. Eu coloquei aqui uma frase que o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva falou sobre o stay period, e eu também fiz essa imagem que define um pouco como seria a situação dos credores caso não existisse stay period, cada um tentando ali lapidar a empresa, buscando a satisfação dos seus próprios créditos. Essa pausa na perseguição individual dos créditos é fundamental para que se abra um espaço de negociação entre o devedor e seus credores, evitando que, diante da notícia do pedido de recuperação, se estabeleça uma verdadeira corrida entre os credores, cada qual tentando receber o máximo possível de seu crédito, com o consequente perecimento dos ativos operacionais da empresa.
Como eu falei, a finalidade legítima do stay period é conferir à empresa em crise um período de respiro financeiro e estabilidade patrimonial, o que permite reorganizar atividades, negociar com credores e estruturar o plano de recuperação judicial até a Assembleia Geral de Credores. Agora que entra aqui o problema, que é justamente o ponto de convergência entre a litigância predatória e a recuperação judicial, que é quando empresas que, de fato, não precisam do instituto, às vezes não estão nem sequer em crise, pedem a recuperação judicial simplesmente para se proteger patrimonialmente. Tipo, eu estou vendo, eu como empresa, que tem aqui muitos credores que estão entrando com ações de execuções contra mim, querem que eu pague tantos valores, isso não vai ser legal para mim. Então, vou entrar aqui com pedido de recuperação judicial, que pronto, eu vou ter o stay period e aí meu patrimônio vai ser protegido. E aí que entra, de fato, a litigância predatória dentro do sistema de recuperação judicial. Eita, aqui mesmo. Como eu falei, a interpretação de litigância predatória que eu utilizei nesse trabalho está relacionada ao desvio da finalidade de ação e uso abusivo da ação. Ou seja, esse desvio de finalidade de eu não preciso dessa recuperação judicial, eu não sou uma empresa necessariamente que tenha viabilidade, ou talvez nem esteja em crise, mas eu quero me aproveitar dessa ação apenas como uma forma de proteger meu patrimônio. E como o Luiz Guerra, que é um doutrinador comercialista, fala, a recuperação judicial não é um remédio para toda empresa, sabe? Por conta que é um processo custoso para o Estado, para os credores. E, assim como vários problemas, existem soluções e meios de prevenir essa questão, tanto no judiciário, digamos assim, no sistema judiciário brasileiro, quanto na própria lei. Nos tribunais brasileiros, hoje foram criados os núcleos de monitoramento de demandas predatórias, que são núcleos que têm inteligências artificiais, que elas ajudam a, digamos assim, encontrar ações que têm características de demandas predatórias, porém, esses núcleos, eles são muito mais relacionados a ações de massa, aquelas ações, como eu falei, que são iguais, mudando apenas as partes. Mas, graças a Deus, a Lei 11.101 de 2005 possui também alguns mecanismos que ajudam a prevenir, como a delimitação dos beneficiários do Instituto da Recuperação Judicial. No artigo 1º da lei fala que é o empresário e a sociedade empresária, que, então, por exemplo, sociedades artísticas não são beneficiárias do Instituto por não terem as características de um empresário ou uma sociedade empresária. Tem também a previsão expressa dos excluídos, que está no artigo 2º, como, por exemplo, sociedade de economia, empresas públicas não se beneficiam, consórcios não se beneficiam, tem um rol nesse artigo 2º. É necessário o preenchimento dos requisitos do artigo 48 e 51 da lei. O artigo 51 da lei fala os documentos necessários para entrar com pedido de recuperação judicial, e o magistrado deve analisar cada um desses documentos, tem balanço financeiro, para ver se de fato aquela empresa tanto está em crise, quanto também se ela possui uma possibilidade, se ela tem uma possibilidade de se reerguer, ou seja, se ela é uma empresa viável. E o artigo 48, que fala, por exemplo, que tem que ser uma empresa com 2 anos de atividade, que não pode ter entrado com pedido de recuperação judicial há 5 anos atrás. Também é necessária a demonstração da viabilidade econômica da empresa, como eu falei. Também existe um mecanismo chamado constatação prévia, que está previsto no artigo 51A, em que o magistrado pode chamar uma pessoa com conhecimento técnico para ir até aquela empresa, antes do deferimento do pedido de recuperação judicial, e essa pessoa vai ver se aquela empresa, de fato, tem condições de viabilidade. Também tem a atuação fiscalizatória do administrador judicial, que é uma figura de confiança do magistrado, que ele acompanha todo o processo, ele é como se fosse uma ponte entre o juiz e a empresa em crise, em que todo mês ele apresenta o relatório da situação financeira da empresa, ele está ali fiscalizando a empresa de forma mais direta, dos credores, também a fiscalização dos credores e do próprio magistrado. Inclusive, na Lei 11.101, existe a figura do juízo recuperacional, ou juízo universal da falência, também assim conhecido, que, basicamente, os processos relacionados a essa empresa de recuperação, ficam
na responsabilidade dele. Então, por exemplo, eu tenho um crédito e eu quero me habilitar para ser um credor dessa recuperação judicial. Quem vai analisar isso vai ser o próprio juiz recuperacional, porque ele tem uma visão global daquela empresa, ele tem mais conhecimento sobre aquela empresa. E as conclusões que eu cheguei com esse trabalho foram: a litigância predatória não se restringe ao ajuizamento massivo de demandas repetitivas, que era uma forma que era justamente o que eu achei que era a litigância predatória, mas eu percebi durante os estudos que não é necessariamente relacionado apenas a ações de massa. Que a recuperação foi concebida pelo legislador como instrumento destinado à superação da crise econômico-financeira das empresas viáveis, e o stay period constitui mecanismo essencial para a concretização dessa finalidade. Que existe um ponto de convergência entre a litigância predatória e a recuperação judicial, que ocorre quando o pedido de recuperacional é feito formulado sem efetiva intenção de reorganização da atividade empresarial ou sem condições mínimas de viabilidade econômica, e que o Poder Judiciário brasileiro e a Lei 11.101 de 2005 possuem meios de prevenção desse problema. É isso, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, obrigada por escutarem, obrigada ao professor Fábio Veiga, mil perdões, e a todos que estão presentes online. Muito obrigado. Muito obrigado. O tema é muito importante. Eu também gosto do tema da recuperação, porque eu fiz parte da minha tese sobre insolvência de empresas, e esse é o tema, nunca é um tema que o direito esquece, né? Porque as empresas nascem e morrem, né? E outras ficam com as pernas bambas, né? Assim, entre vida e morte. E a recuperação, conforme o país, né? Conforme o seu plano econômico, pode ter um sistema jurídico mais aberto à recuperação, ou pode ter um sistema jurídico mais fechado à recuperação das empresas, conforme o poder do crédito, né? E o poder de se cobrar esse crédito, que é uma coisa muito difícil, dependendo da segurança jurídica dos contratos, né? Então, isso depende de todo o sistema judicial, depende muito se esses créditos podem ser depois feitos acordos para as empresas e os credores e devedores terem algum tipo de hipótese. Mas é um tema bom, um tema para debater, interessante, sobre essa parte do período de suspensão dos prazos, suspensão das cobranças dos créditos, né? E vários tipos de crédito, tanto créditos públicos como privados. Eu acho que você, como estudante aí do nono período, está indo no bom caminho. E bem, continue por essa área. É uma área importante que no Brasil também faltam estudos, né? Não há muitos estudos dentro do direito empresarial, da recuperação, da falência, falta bastante. E isso acho que pode ser uma maneira para você também seguir nessa área, Yandara. E também parabenizar o seu professor e a sua colega Suelen. Por nada. Vamos chamar então aqui o próximo, que está presencial, José Diego Martins de Oliveira e Silva e Pedro Henrique Vale Cantunda. Não sei se os dois falam, só falam um, vocês que escolhem, mas igual podem se apresentar, né? Pelo menos, se quiserem fazer uma apresentação, os dois. O tema escolhido é a litigância predatória nos pedidos de recuperação judicial no Brasil. Não, desculpa. A tributação mínima das pessoas físicas de altas rendas e a possível incidência sobre o excedente da legítima, né, 2 pontos. Análise da sobreposição entre IRP-FM e ITC-MD, à luz da repartição constitucional das competências. Então, tem a palavra aqui, tanto o José Diego como o Pedro Henrique. Pode vir aqui, é melhor, o microfone. Quer falar de pé? Sim, então, usa o microfone. Pessoal aqui. Só passar o pessoal aqui. Quer colocar? Se você conseguir, pode deixar. Você se chama Diego, mas eu não pode vir José Diego. O nome Diego, José Diego Martins e Silva. Eu coloco no Zoom para você. Tá bom, Pronto. Que aqui é para o pessoal que está online, né? Boa. Vou deixar isso aqui. Boa tarde. Meu nome é Diego Martins, né? José Diego Martins de Oliveira e Silva, mas me chamam de Diego. Eu sou professor na Universidade de Fortaleza, na Unifor. Tenho também a grata
gosto muito de dizer, fui professor aqui na Unicristo até 2018, da graduação. Os que estão aqui não foram meus alunos, possivelmente, porque, né, quem foi meu aluno já está formado. E foi muito boa a instituição que eu gosto muito, né, daqui de Fortaleza, hoje uma universidade. E para a gente, viu, Fábio, nos orgulha muito, né, da Unifor ter a Unicristo, que a gente sabe que tem tantos alunos competentes e um corpo docente espetacular. Foi, de fato, foi uma opção que eu tive que escolher, né? Ficar lá na Unifor, mas digo que de coração amo a Unicristo. E esse artigo que a gente aqui está trazendo é fruto de um grupo de pesquisa que nós temos, eu particularmente tenho junto com a professora Ana Tessia, que é do PPGD, do mestrado doutorado lá da Unifor, com quem eu compartilho e divido também a disciplina do PPGD como professor, desde 2020. Nós temos um grupo de pesquisa sobre tributação e desigualdade social, e aí, com o andamento da reforma tributária, toda vez a gente, né, afunila mais esse estudo. E aí, esse é o grupo macro, e aí tem como filho um grupo de pesquisa que é especificamente eu tenho com o Pedro, que é meu bolsista já no terceiro edital, e aí no terceiro edital a gente foca em imposto de renda e TCD. Então, o Pedro é bolsista da Universidade de Fortaleza, já está no 9º, está presente. Estou no 10º. Boa tarde, pessoal. Eu sou estudante do 10º semestre, inclusive o último semestre da faculdade, né? Posso me utilizar da prerrogativa de estudante por pouco tempo, mas ainda sou. E como o professor Diego está dizendo aqui, hoje a gente vai tratar desse tema que eu particularmente entendo ser o mais importante, até porque, como a gente fala aqui, não sei se o professor Fábio está por dentro, mas trata da parte mais sensível do corpo do ser humano, né, que é o bolso, quando a gente fala de tributo, quando a gente fala de imposto. Então, espero que seja muito proveitoso esse debate. Então, vamos lá. Passa aí, pronto. Pode passar, Pedro. Okay. Qual é a problemática aqui? No ano passado, 2025, ali, outubro, novembro do ano passado, foi criada uma lei, a 15.270, que criou o que se chama de Imposto de Renda Mínimo. Né? Como se todos não sabem, né? Vou partir do pressuposto que todos não sabem, nem todo mundo ama o direito tributário, apesar de ser melhor do que o direito empresarial, Fábio e Renata, tá? Mas o direito tributário está muito movimentado e dinâmico por conta das últimas atualizações aí da reforma tributária. A Lei 15.270 é o que a gente chama de mini-reforma da renda. O que é que ela traz? Ela cria um novo cenário da tributação do imposto de renda. O cenário, até então, 2025, como é que era? Existia uma isenção do imposto de renda pessoa física. A partir dali, existem faixas de tributação, 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%. E aí, para o ano de 2026, que é o ano que a gente está agora, existe uma possibilidade, que essa lei é do final do ano passado, dizendo que agora a isenção vai ser R$5.000. Então, quem ganha até R$5.000 é isento a partir desse ano. E aí, quando for declarar na declaração do imposto de renda de 2027, quem ganhou, então, no ano R$60.000 é isento. Mas, né, o governo dá com uma mão e tira de outra. Então, ele diz, olha, você vai ser isento. Mas essa parcela de isenção vai ter que ser recomposta de outra forma. E aí ele cria o que a gente chama de tributação das altas rendas. Quem é alta renda que a lei diz? Para a lei, alta renda é uma pessoa física que receba de uma pessoa jurídica rendimento que durante o ano ultrapasse R$600.000, que é 50 mil por mês. Qual é o argumento que ela utiliza? 50 mil por mês, quem ganhar de uma pessoa jurídica, um dividendo de acima de R$50.000 por mês, a pessoa jurídica, que chama fonte pagadora, vai reter dessa pessoa física 10%. Quanto é 10% de 50 mil? 5 mil, que é exatamente a faixa de isenção dada pela Lei 15.270, que também gera uma promessa de campanha do presidente Lula, né? Então, em muita sala de aula a gente diz, não tem como você entender e gostar do tributário sem entender como é que funciona a política e a economia do nosso país. Então, a tributação, tudo isso aqui já era uma promessa de campanha do governo Lula e está se concretizando agora. Essa concretização tem como consequência o quê? A lei, ela diz, quem ganhar 600 mil no ano calendário, ano calendário é o ano que você ganha. Ano exercício é o ano que você declara. Então, quando for declarar em 2027 o que você ganhou em 2026, vai ser considerado para o cômputo de R$600.000
né? Todos os rendimentos que você ganhou, mas aí ele diz, pode ser deduzido os valores recebidos por doação em adiantamento de legítima ou de herança. E aí o ponto da pesquisa, da problemática é exatamente, e o excedente da legítima vai ser tributado sobre o imposto de renda ou ele vai sofrer a tributação do ITCMD? O ITCMD, muita gente não está falando, apesar de quando a gente fala de reforma tributária, o foco principal é a tributação do consumo, né? ISS, CMS, PIS e COFINS e o IPI, mas o ITCD ele entrou como protagonista. Então, praticamente, né, os advogados que atuam na área empresarial, societária, vão ter que se reinventar aí para trabalhar com a doação de cotas sociais, valuation, goodwill, né, expectativa de caixa futuro que a empresa vai gerar. Não sei como, não sei lá no Paraná, né? Mas aqui no Ceará, não sei se os auditores fiscais estão preparados para criar uma base de cálculo que vai ter como metodologia de cálculo a possibilidade da geração de caixa de uma empresa, que é algo que você trabalha quando você trabalha com operações complexas de fusão e aquisição, M&A, né, avaliação da empresa. Então, a Cefaz, né, tem que fazer isso porque saiu a lei complementar de 2027, de 2026, a lei complementar 227 de 2026, e diz exatamente que vai ter essa alteração. Então, todos os estados da federação, inclusive o nosso, vai ter que fazer uma lei se adequando a isso. Então, para a gente do tributário empresarial, gera até, inclusive, saindo um pouquinho, fazendo a convergência acadêmica com a prática, gera até um momento de oportunidade. Está todo mundo, né, eu como advogado, todo mundo no meu escritório, eu devo ter, assim, 10 reuniões na semana sobre esse tema. Porque está todo mundo, quem tem patrimônio, se organizando. Inclusive, ontem foi divulgado, né? Não sei se vocês viram, presidente Lula e tal antecipa o seu patrimônio. Pronto. O Lula mesmo já fez o planejamento sucessório dele para reduzir a tributação, porque ano que vem, que não reduzir, pode chegar a uma tributação da renda até 35%, né? E aí, a gente submeteu ao GT aqui porque vai tratar de um conflito de competência. Vai ser tributado pelo ITCD ou vai ser tributado pelo imposto de renda? Pode passar. E aí, dentro disso, né, há essa ampliação que eu já falei da isenção. A lei também diz que essa redução vai ser escalonada, 7.350 por mês, e há essa tributação mínima aqui. Então, só para ficar bem claro que muita gente ainda não entendeu. Diego, quer dizer que a pessoa vai pagar só 10%? Não, 27.000% mais até 10%. Então, uma pessoa considerada de alta renda no nosso país pode vir a chegar a pagar o imposto de pessoa física de até 37,5%. Pouca coisa. Só imposto de renda. Fora o resto da carga tributária que a gente tem. Por isso que a gente tem Portugal como um planejamento tributário também. Abrir um offshore lá, né? Que é possível. Vai. E aí a legítima é a parte da disponível, que é uma questão. Porque essa parte aqui é legal, vou passar aqui até para o Pedro, até vocês que estão aqui ainda na graduação, pesquisando com os professores, se habilitando a fazer o mestrado, grupo de pesquisa, porque essa parte aqui do direito, pessoal, mistura direito civil, direito empresarial, direito tributário, direito de sucessão, direito de família, então é muita coisa. Então é muito legal. Até porque é um trabalho multidisciplinar e resulta em grande benefício para o cliente. Então, quem focar nisso aqui e tiver para os próximos tempos, inclusive de advocacia, faz só isso da vida. Porque nos próximos anos vai ser isso aqui que acho eu, né? Vai ser de fato uma grande janela de oportunidade para ganhar honorários. Pedro, falei agora da parte da legítima, que é o que fecha a nossa pesquisa. Quer trocar? Senhores, eu vou ser uma linguagem bem mais simples, bem mais fácil de entender. O Diego ele é muito técnico, às vezes até eu me perco no que ele diz, mas em razão da profissão dele, inclusive professor muito técnico. Aqui eu com certeza vou estar falando na nossa linguagem. O Diego muito bem explicou a respeito da base de cálculo do imposto de renda, mas tem um detalhe muito importante. O imposto de renda, como a gente conhece, antes da alteração que teve agora em 2025, ele permitia a dedução, ele tinha as isenções. Então, se, por exemplo, você tem uma moléstia grave, você tem uma doença grave, o valor que você recebe desse provento, ele é isento, ele não integra a base de cálculo, ou seja, o montante que vai incidir a alíquota para você pagar o imposto de renda. Ele não incidia. Sendo que o que aconteceu? Com o chamado IRPFM, Imposto de Renda Pessoa Física Mínimo, eles passaram a dizer o seguinte, olha, agora, inclusive os proventos
de natureza isenta, não tributável ou de alíquota zero, eles integram a base de cálculo. Inclusive, meu TCC, Diego, é sobre isso também. Muito. Pô, se o provento ele é isento, ele não é tributável, como é que ele vai ser tributado no imposto de renda da pessoa física mínimo? Essa é a questão. Sendo que, nesse mesmo artigo, ele traz um rol de incisos, em que ele fala, ó, ainda que seja isento, também vai poder ser deduzido. E nesse rol, no inciso 3, e o Diego apresentou para vocês logo no primeiro slide, ele fala o seguinte, a doação a título de adiantamento de legítima. Beleza, legítima. É a parte que é necessariamente ali do herdeiro, do ascendente, enfim, descendente. Mas a gente tem a parte disponível, que é a parte em que a pessoa que detém um patrimônio pode fazer o que bem quiser, sem nenhum compromisso com seu filho, com a sua mulher, enfim. E o que acontece? Todo mundo sabe que, tudo bem, eu posso receber, digamos, um imóvel que ele esteja dentro da minha legítima, mas ao mesmo tempo posso receber um imóvel que ele, além de pegar a parte da legítima, ele ultrapassa, pegando a parte disponível, a parte que o dono do bem da propriedade faz o que bem entender. E a lei não falou sobre isso. O que ela disse? O adiantamento a título de legítima. Mas tudo bem, e o excedente, o que ultrapassar isso? Como é que fica? E por que a gente trouxe esse tema? Talvez todo mundo aqui esteja pensando, é óbvio que não vai integrar. Não é tão óbvio assim. Existem diversas decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive a gente vai analisar uma em específico, que eu coloquei aqui junto com o professor Diego, a respeito da impossibilidade de incidência do ITCMD e do imposto de renda nesse tipo de situação, porque claramente iria configurar a chamada bitributação. Em uma única doação estaria incidindo o ITCD, que é de competência dos estados, e estaria incidindo o imposto de renda, que é de competência da União. E é justamente essa problemática, como o doutor Diego muito bem trouxe aqui. E aí, já passando aqui, a gente está falando agora especificamente do ITCMD, como a gente acabou de conversar. O ITCMD é de competência dos estados. Qual é o fato gerador? É a doação. Pode ser a doação... pode não. A doação gratuita, né? Além, claro, da questão da causa-morte. E aí, é justamente essa materialidade constitucional do ITCD. A Constituição ela prevê de forma muito clara, de forma muito determinante. Quando você doar algo a alguém, vai incidir o ITCD, que é de competência do Estado. Por que poderia incidir, então, o imposto de renda da pessoa física mínimo? Lembrando que eu trago essa hipótese justamente porque a lei não falou sobre isso. Se a lei não falou, é claro que o fisco federal, no caso, ele vai tributar esse excedente, né? E, inclusive, a gente vai analisar isso logo mais. Acredito que até depois desse slide. Já é o próximo, né? Já é o próximo. O que acontece? Pronto. O Supremo, ele pautou, inclusive bem recente, ele reconheceu a chamada repercussão geral sobre essa questão e ficou pautado no tema 1391. O que o Supremo vai pautar? Principalmente o que nos interessa. A constitucionalidade da incidência do IRPF, que vai poder se aplicar, o IRPFM, ganho de capital na doação a título de adiantamento da legítima. Sendo que aí nem tudo é um mar de rosas. Ainda que o Supremo venha a se declarar de forma determinante sobre essa situação, aqui tem um chamado distinguish, né? Uma diferença. Ele vai analisar sobre a ótica do doador. Por mais que isso possa causar uma certa estranheza, no sentido de por que o Supremo vai analisar, na ótica do doador, a incidência do imposto de renda e a incidência do ITCMD. O caso que o Supremo vai julgar é o seguinte: um pai tem um imóvel e ele tem o valor histórico desse imóvel, ou seja, o valor que ele sempre vinha declarando a respeito daquilo. Quando o pai pegou esse imóvel dele e foi doar para o filho, o que ele falou? Olha, eu vou doar, mas eu vou doar para o meu filho no valor de mercado. Então, se o imóvel, ele antes vinha sendo declarado com 500 mil, hoje ele é avaliado em 700 mil. E foi isso que o pai dele, o pai da situação, ele falou o seguinte: olha, eu declarava como 500, mas eu vou doar para o meu filho a 700, que é o que está valendo agora. Aí a União falou, beleza, só precisa me pagar o excedente, amigão. Foi basicamente isso. E aí, o que ele falou? Não pode me cobrar porque eu já estou pagando o ITCMD na hora da doação. Chegou no Supremo, e é isso que o Supremo vai decidir. A gente vai conseguir extrair uma boa panorama, uma boa
decisão acerca disso, porque o Supremo vai analisar de forma determinante sobre a possibilidade ou não da incidência do imposto de renda e da incidência do ITCMD no momento da doação, né? E se espera que o Supremo ele venha continuando na jurisprudência dele no sentido de não incidir, né, os dois impostos em um só fato gerador. Basicamente é isso. A gente entende que não é possível a incidência do imposto de renda, pessoa física mínima, ou mesmo imposto de renda normal, vamos colocar assim, no mesmo ato da doação, uma vez que a doação ela também vai incidir o ITCMD, que é de competência do ITCMD, é de competência do ITCMD. Não tem por que a União querer tributar, querer arrecadar nesse momento, tendo em vista que o Estado é o competente para fazer isso. Só complementando aqui o Pedro, é algo assim que nesse momento aí de reforma, né, que muitos aqui ainda na graduação também, quem está aqui nos ouvindo, aí pesquisando, fica, pronto, como é que fica o sistema tributário diante da reforma tributária, se vai mudar tudo, né? Não muda tudo. E aí, nunca é demais a gente estudar a base e a gente estudar, digamos assim mesmo, a principiologia das coisas. O sistema jurídico como todo é isso. Então, quem tem conhecimento ali da base, o Supremo vai julgar esse caso, que é imposto de renda e TCD, especificamente sobre ganho de capital do imposto de renda, que se for seguir uma lógica de fato, não há sequer incidência aqui, né, do imposto de renda que já pagou ITCD, mas não é o objeto do artigo, mas, por exemplo, o Supremo, a gente sabe que muitas vezes é um tribunal político em que julga de acordo com o interesse da arrecadação do governo atual. Ponto. Né? Então, os critérios jurídicos às vezes são deixados de lado e são mais analisados, né? Tem vários artigos sobre isso. Eu, inclusive, participei de uma banca de defesa de doutorado da UFC recentemente, em que o doutorando dizia exatamente fazia a análise da modulação de efeitos e praticamente a modulação de efeito em matéria tributária não é levado em consideração critério jurídico, mas é levado em consideração critério econômico e de governo, de arrecadação. Então, a gente tem muito, né, essa discussão. A reforma tributária não vai acabar nada de litígio. O STJ já divulgou um relatório. A expectativa é que aumente em 300% a litigiosidade tributária, que a gente já tem hoje. O que, para a gente, como advogado, por exemplo, como advogado tarista, estou amando, né? Porque é aí que eu vou me aposentar. Então, nos próximos 10 anos, não é possível que eu não fique rico. Aí eu quero pagar alta renda, né? Eu quero ser alta renda. Não é possível, então o governo me ajudando, mas eu vou fazer outras formas, estou criando já uma hold e tal, para não pagar isso tudo, né? Mas não é possível que não tenha essa informação, mas o que eu queria dizer é que não deixe, principalmente, de se afiliar, de ter as pesquisas, participar de eventos como o Iberuju, e aqui já finaliza, né, parabenizando aqui o Fábio, um representante aqui do Iberuju, que já tem há um certo tempo, já estive no Porto, né, contigo, Porto, em Valência, né, na Europa, quando ele fazendo trabalho sobre isso, trabalho brilhante que ele faz, agora aqui na Unicristo, eu acho que pela segunda vez já, né, aqui, a terceira vez aqui na Unicristo, para a gente é uma honra, né, daqui de Fortaleza, receber um evento grandioso como esse e nunca deixar de participar, porque realmente são nessas pesquisas, né, nessas mudanças de alteração que a gente precisa estar refletindo, identificando, né, quais são as consequências que traz para a nossa sociedade e para o sistema jurídico como um todo. Com isso, eu finalizo e coloco aqui à disposição quem quiser, né, mais questionamentos sobre o tema. Obrigado. Muito obrigado, professor Diego. E Pedro, muito obrigado. Vamos passar aqui a mais uma apresentação. Temos agora Benedito de Brito Cardoso, também aqui da Casa da Universidade de Cristo, vai apresentar um tema chamado Direitos Sociais e Exclusão na Modernidade Líquida, Bauman, Gessé Souza, Amartya Sen e a Realidade Urbana Brasileira. Muito bem-vindo. Não, então não. Boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é Benedito de Brito, eu sou formado em Direito aqui pela Unicristo, mas também eu sou aluno do curso de mestrado aqui dessa instituição e advogado. Esse tema que eu estou trazendo agora aqui para o Iberuju, ele
resultado de os estudos que iniciaram-se com o professor André, aqui presente, que foi com quem, na disciplina que ele ministrou, que eu tive a oportunidade de ter contato com esses três autores, Amartya Sen, Gessé Souza e também Bauman. Eu trago aqui alguns exemplos práticos, né? Nada de abstração, porque sobre essa questão, né, existe toda a explicação dentro do artigo, mas eu vou, para ser breve, exatamente exemplificar os casos que eu trago aqui, que representam a exclusão social no município de Fortaleza. O primeiro deles está relacionado, que eu trago aqui, é a respeito, deixe-me aqui apresentar, sobre a arquitetura hostil. Nós tivemos recentemente um exemplo aqui da Avenida Dom Luiz. Quem mora em Fortaleza sabe que toda aquela comunidade, aquelas pessoas que habitavam ali no viaduto da Dom Luiz, foram retiradas. Então, isso representa para Bauman, né, um exemplo de exclusão social. Para Gessé Souza, exatamente essas pessoas são tratadas como ralé, são pessoas excluídas, né, das políticas públicas, né? E nós temos um outro exemplo aqui em Fortaleza, que é em relação ao Conjunto Palmeiras. Os habitantes do Conjunto Palmeiras, né, hoje, né, que eles estão lá presentes, eles residiam aqui na região do Meireles. Não sei quantos de vocês têm conhecimento, porque há décadas, todo aquele contingente de pessoas que moravam naquela região, que eram pescadores, eles foram transferidos para o Conjunto Palmeiras. Lá no Conjunto Palmeiras, eles chegaram sem nenhum tipo de estrutura. E até hoje essa situação ela permanece praticamente da mesma forma. Ora, mas utilizando-se do conceito de Amartya Sen, o que aconteceu? Foi criado justamente para uma política de inclusão deles mesmos, uma política de inclusão social, a criação do Banco Palma, né? Esse banco ele possui uma moeda Palma e essa moeda ela circula dentro da própria instituição, gerando renda. O último exemplo que eu tomei conhecimento foi a participação que eu tive na FIEC sobre SG, em que foi relatado um caso de que agora o banco está financiando, não financiando, mas implantando o sistema de produção de energia, né, fotovoltaica, para atender a própria comunidade. Então, cada morador que tem interesse, ele participa, colabora com algum, né, com dinheiro, obviamente, né, mas com a moeda Palma, não é o real. E eles têm esse tipo de abatimento na conta de energia elétrica, porque a própria comunidade está produzindo, né? Então, eu tive a oportunidade de me deparar com uma dissertação de mestrado da Universidade Federal do Ceará, em que a autora ela aborda justamente essas questões. Eu citei aqui, no caso, permita-me que eu faça aqui uma breve leitura do que ela mencionou. A autora está relacionada aqui no trabalho, né? Matias, ela diz, referindo-se ao Conjunto Palmeiras, as famílias que moravam na praia foram as que mais sofreram com o deslocamento, isto é, a retirada do entorno do hotel Marina, a construção da Leste-Oeste e também aqui do bairro Meireles. Essas pessoas, a construção turística do hotel Marina Park e os projetos de ampliação das avenidas Leste-Oeste e obras de construção imobiliária na aldeota, nas décadas de 60, 70 e 80, foram os principais responsáveis pela transferência dos moradores. Lá, não é? Eles, aspas, começaram, não é, a exercer novo tipo de trabalho. Deixaram de ser pescador do mar para ser pescador do rio. Ou adaptam a sua nova condição de vida, como se inserir no que tinham na época, que era trabalhar no lixão, porque está exatamente essa comunidade instalada ao redor, né, do Janguru Sul, que era o antigo lixão aqui de Fortaleza, fazer gogó de garrafa para quem? Para
ali para fornecimento da ipioca, para a embalagem da cachaça. Ou seja, trabalhar para sobreviver do próprio conjunto Palmeiras. Então, isso é um indicativo de que as pessoas, né, já viviam uma condição ruim e passou a ser ainda mais por conta da precarização da sua vida, né? Sem fornecimento de trabalho, etc. Então, o trabalho que eu trago é exatamente para abordar essas questões que elas são invisíveis para nós todos os dias, né? Ninguém se preocupa, elas são invisíveis mesmo, porque para o cidadão comum, qualquer um de nós, né, como ressalta mesmo até Bauman, elas são insignificantes, são pessoas que não têm a menor expressão, participação, são mesmo, como diz Gessé Souza, a ralé. Então, por que se importar com a ralé? Então, essa discussão que eu trago nesse artigo, ela serve, claro, que é um assunto que tem amparo, né, um apelo social considerável, e eu espero que possa ter, né, ou servir como ferramenta para a discussão nesse mundo que nós vivemos de, como diz Bauman, né, de tanta liquidez, em que nós presenciamos a cada dia a questão da solidariedade se esvair. Tá bom? É isso. Muito obrigado, Benedito, pela sua conferência. Excelente a reflexão e também trazendo pontos importantes aqui da região, que vocês conhecem muito bem. Como nós já chegamos a todas as apresentações, temos um tempo ainda, podemos fazer algum tipo de debate, algum tipo de pergunta entre vocês, colegas, né? Claro que na área do direito tributário, a maior dúvida que todos os tributaristas e os que não são tributaristas têm hoje é se essa reforma tributária que o Brasil está fazendo, de fato, vai ser importante para o Brasil. Eu deixaria essa pergunta aí para os colegas do direito tributário, né? Se o tema deles entrou em pontos específicos, mas, de forma geral, saber a opinião dos colegas, se eles gostam, ou se eles, quais são os pontos favoráveis da reforma dentro do tema que vocês falaram, ou de outros temas que têm a ver com a própria reforma. Uhum. Sim. Esse imposto é atual, não é o que vai mudar, é o atual. E ele vai mudar depois? Vai continuar? Não, ele continua. O ITCD existe, né? Agora, com a grande novidade desse ano, não, desde 2023, o Regimento Constitucional da Reforma. A Emenda Constitucional mudou o artigo 155 da Constituição, que trata a competência dos Estados. Sim. E lá no seu imposto traz o ITCD. No ITCD, ele cria regras, né? Por exemplo, tem que ter a progressividade de alíquota, que hoje tem definido no Senado Federal, e aí os estados têm a liberdade para escolher de até 8%. Então, o Senado Federal não diz quanto tem que ser, só assim, no máximo 8%. Então, nenhum estado da federação tem que decidir acima de 8%. Máximo. Porém, o que vai acontecer? Vários estados têm uma planilha, né? Vários estados da federação, Amazonas, não deve decidir no Amazonas, 2%. Não tem aqui no Ceará. O Ceará é expert. Então, aqui ninguém perde tempo. Aqui, desde 2015, já ficou no máximo 12, 4, 6, 8. Seja causando mortes, seja doação. São Paulo, 4%. Minas Gerais, 5%. Pernambuco, Piauí, 2, 4%. Bahia, 3%. Então, foi que a Constituição recebeu, a Constituição reformada da lei constitucional. Os estados têm que estabelecer o concurso de igualdade social, de igualdade, tem que dar progressividade. Então, não tem mais como um estado, como São Paulo, tem um ITCD de 4%. Tem que ser 8%, eu acho. Então, isso aí foi a primeira adequação. E quando foi esse ano, 2016, foi feita a lei complementar 227, que ela revoga o ITCD no Código Tributário Nacional, que é uma norma geral. Então, ela vai trazer os novos taxadores do ITCD, uma nova base de cálculo do ITCD, um novo sujeito passivo
E a partir desse ano de 2026, todos os estados têm que se adequar ao plano do princípio da anterioridade para valer os fatos geradores de 2027. Então, Vai se adequar ao modelo único. Hã? Vai ser um modelo único no Brasil inteiro. Não, o modelo único é a lei complementar, mas em cada estado vai ter que se adequar às base de cálculo a essa lei complementar, que é a norma geral. Sim. A lei complementar é a norma geral do PCD. A norma geral é o quê? Ela tem 3 pontos: sujeito passivo, quem vai pagar, base de cálculo e fato gerador. Então, ela cria fato gerador, mas por atuação a causa nova. E aí a lei complementar diz: tem vários tipos de doação. Então, quem trabalha com o patrimonial, hoje em dia faz doação de cotas entre pai e filho, um fato gerador. Pode pagar. E antes não pagava. Pagava, mas pagava com base de cálculo no patrimônio, no valor histórico. Qual o valor histórico? O valor que estava em imposto de renda em 1980. O colega me falou. E aí agora vem a base de cálculo diz: o mínimo é o patrimônio contábil. Por quê? Porque vai levar em consideração a marca da empresa, todos os ativos da empresa, a valor de mercado, valor até que é imaterial, né? O valor que não é material. Aí eu vou dizer, que a auditoria você faz, que é acostumada a fazer só, auditar só esse mesmo é que vai fazer a avaliação da empresa. Mas vai ser bom para a gente focar, vai ser melhor. É mais problema, porque né? vai mais problema a gente impulsar. Né? Tem que dizer, do ponto de vista acadêmico, você discute a claro. mas pensando profissionalmente, o advogado vai ser melhor. É porque eu preciso do advogado, você está aqui, você tem um direito, para Claro, muito bem. Também sobre os direitos sociais, né, que era um tema do Benedito mesmo. Ele fez a pergunta, mas eu também gosto muito desse assunto, porque direitos sociais pode ser direitos fundamentais ou não, né? Por exemplo, na Espanha, já tinha dito isso já em outros eventos, direito à saúde, por exemplo, não é um direito fundamental, né? E no Brasil é. E cada país tem o seu rol de direitos fundamentais, o que é importante. Por exemplo, direito à habitação é um direito fundamental e é um dos confrontos que o senhor até disse aqui na sua palestra, né, de moradores que foram deslocados conforme os anos, né? Alguns moravam aqui, até nessa região, mas hoje que é mais cara do que era antigamente. Que essa aqui, a Avenida Dom Luiz, é essa, né? também a outra famosa foi a viaduto da Nossa Terra. A arquitetura urbana Em que década foi isso? agora não se sabe o destino das pessoas que eram pessoas absolutamente desassistidas, que eram, mas em que grau? Se eram pessoas que eram, claro, adolescentes, se elas estavam ali com médicos, com absolutamente não pode morar. Sim. Mas elas viviam como residência fixa? E depois, quando tiraram essas pessoas, não fizeram outras residências para elas? Eu, particularmente, busco isso. Para dar a devida. Vocês têm metrô? Por cima? Mas no trilho, no trilho? É novo? É novo? É pequeno? Aí tem várias famílias que moravam nessa região foram tiradas realmente do local. E aí eu acho que a gente está precisando para onde foram essas famílias? Dizem que eles tiraram e construíram perto do Maracanã, né? Maracanã, na parte, Serrinho, principalmente, parece-me com aquela situação em que uma empresa ou alguém desmarca, aí depois diz, não, a política compensatória. Em outro lado. Aí ele planta para o lado, mas ninguém sabe onde é o outro lado.
Sim. 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 E, assim, até o Instituto Federais recebeu uma máquina social do município chamado Jabaipara, foi deslocado para esse o Açude Castanho, os modos da América Latina. O que fazem lá? Açude. Açude? Represa, Uma represa. Represa. E é um dos maiores do nosso país. E por mais que isso foi na época do governo Tasso de Sá, entrega. E aí, o que acontece? Por conta dessa movimentação, que também é igualmente mobilizada pelas pessoas que moram, né? Porque precisa construir uma via, mas existe um processo que os governos, no caso, Fortaleza, a Agrofon, ela vai e tem que fazer, de fato, um trabalho de conscientização, organização, remoção. Né? Porque quando um bem comum precisa acontecer, ele não pode ser privado por menor de pessoas. No caso do Castanhão, era isso, ou muitos municípios iam ser alagados, e aí ia ser um desastre natural. Né? E aqui, no caso, é o transporte público. Obviamente, que nem tudo são flores, o papel é lindo. Na teoria, tudo é perfeito, mas não é bem assim. Eu já trabalhei com e nessa condição, havia uma coisa chamada orçamento participativo, que essas pessoas eram inclusas dentro dessas escutas populares antes de serem retiradas do seu espaço. Obviamente que existem determinados fatores que impactam essas pessoas vão. E aí vem essa pública, de fato real, generalizado, não só no país, mas aqui, principalmente com o avanço no desenvolvimento econômico institucional do Ceará. Acho que o virou hub, criou estrutura, trouxe riqueza para a violência do justo. Isso também é uma observação que muitas vezes a gente na academia deixa de lado. O desenvolvimento, ele também pode vir, se não for bem pensado a longo prazo, junto dele um grande suporte de violência, seja a violência criminal, urbana, estrutural, como Muito bem. Tem a questão do combustível. A iluminação. O vejadeiro. Outros dados. Mas o que mais? Isso é uma parte que a minha dissertação para você. Foi exatamente a questão da mobilidade. A retirada das pessoas da beira-mar, do Meireles, para o Palmeiras. Mas elas foram retiradas isso há muitos anos atrás. Antes dessa segunda retirada agora. É idêntica. Nós vamos nos remontar a esses momentos que estava também. Sim. Pode E sobre a responsabilidade do Estado aqui, ela é município, é Estado ou é União? Essas remoções que aconteceram de um ponto para o outro. Para os moradores, isso é o Estado que fez a via pública? E a época, havia a garantia de criar a implantação da infraestrutura, somente irregular, coisa que demorou anos para acontecer. E a própria comunidade se mobilizou, atrás disso da comunidade. Sim. Não só para entrar Mas o Banco Palmas é um banco mesmo? Banco, no sentido da palavra econômica? Existe uma moeda que ela só circula dentro da própria comunidade. Eles usam esse recurso para gerar crescimento da própria comunidade. Mas esse Banco Palmas está em que região? E o banco é dentro só do conjunto? É uma moeda de troca. E quem que criou isso? Eles próprios? Associação? É conhecido pelo banco. Mundial, pelo banco. Fiscalizado
E agora... Começou a local consegue empréstimo. Que engraçado isso, eu nunca tinha visto. E depois, e agora, foi a questão da iluminação, né? Lá? Lá. Instalada na produção de energia elétrica, e eles diminuíram bastante a conta de luz. A forma de... Sim. Agregar renda. Muito bem, deixa eu ver nosso tempo aqui, porque nós estamos já com limites. Faltam mais uns 10 minutinhos. 10 minutinhos, alguma pergunta a mais? O pessoal aqui que está online quiser fazer pergunta para os colegas que estão presentes, também podem fazer. Temos aqui ainda uns minutinhos. Muito bem, meus amigos. Então, considerando que nós todos já fizeram a apresentação e que esse painel foi muito bem sucedido, eu queria agradecer a presença de todos os participantes desse painel, do painel número 13, Jurisdição Constitucional e Acesso ao Desenvolvimento, do nono EIAD. Já estamos no 9º ano desse congresso, esse encontro ibero-americano de Direito e Desenvolvimento, que calha muito bem com as análises que foram feitas aqui. E aproveitar, convidar vocês que ainda não mandaram os artigos, tem até 30 dias para mandar os artigos, quem não mandou, né? Porque nós temos um prazo, porque muitos dos participantes podem ouvir opiniões novas, né, nos debates, então pode revisar, os professores podem citar ou recomendar alguma novidade no artigo. Quem não mandou, pode mandar, e quem já mandou também, se quiser mandar uma revisão final, tem 30 dias a partir de amanhã, né, para enviar um artigo. E eu recomendo vocês a fazerem isso, porque esses artigos eles vão ser indexados, né, lá em Portugal, Espanha, e agora nós estamos com a indexação nas Nações Unidas. Então, todos os artigos serão indexados na Biblioteca de Genebra, que o Iberojur esteve em Genebra há 15 dias atrás, 20 dias atrás, né, no mês de julho. Fizemos um curso internacional em Genebra, com várias atividades do direito internacional, e a partir da visita que nós fizemos à Livraria das Nações Unidas, eles nos convidaram a indexar todas as nossas obras lá. Então, a partir de agora, né, já está desde o mês passado, as publicações ficam indexadas também nas Nações Unidas, e isso aumenta exponencialmente a possibilidade de vocês serem lidos por outros estudantes, outros pesquisadores. Queria agradecer, então, a presença de vocês, aproveitar e já cumprimentar aqui a professora Renata e o professor André, que estão presentes, que são os meus colegas de coordenação, e vamos fazer uma pequena pausa, e às 4 continuamos nas 3 salas aqui em simultâneo. Muito obrigado, e agradeço também os que estão online aí pela presença. Muito obrigado, até já. Continuamos depois do intervalo.